Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Sério mesmo, eu estou muito feliz com esse tema, que é um tema assim, muito especial para mim, porque foi, no fim das contas, assim, foi o dominó final assim, na minha conversão. Né? Eu vim de uma família protestante. Em 2018, eu comecei a estudar um pouco sobre a Igreja Católica, estudei alguns tópicos, como o cânon das Escrituras, tal. Mas, no fim, eu falei assim, olha, eu quero estudar esse negócio do Papa. Eu pensei assim, olha, se a doutrina que a igreja ensina sobre o Papa está correta, então acabou, não tem o que discutir mais, não tem que doutrina estudar mais, não tem que entrar para a igreja e depois eu entendo das outras coisas. Né? Então, assim, para mim, essa parte foi muito importante. E uma coisa muito interessante se você olha a história do papado é que muitas vezes alguns fiéis da igreja, alguns padres, bispos, viravam para o Papa e perguntavam assim, olha, de onde que vem a tua autoridade? Né? Não vem daquele concílio, não vem daquele imperador que te concedeu isso? E a resposta era sempre a mesma dos papas, né? Ele falava assim, a minha autoridade não vem de concílios, não vem de determinações da igreja, a minha autoridade vem da boca de Jesus. Da boca de Jesus que me deu. Então eu vou começar falando um pouco sobre as Sagradas Escrituras, porque é de onde realmente vem essa doutrina. Alguém tem alguma ideia de que lugar é esse? Mas aqui é Cesareia de Filipe, quer dizer, né, é um pouco mais para o norte de Israel, né, mas bem para o norte de Israel. Na época seria um território já meio fora do que eles conheciam como Israel. Foi aqui que Pedro recebeu a autoridade dele de Jesus. Como vocês podem ver, é uma cidade bem curiosa, porque ela tem essa pedra gigantesca aqui, esse super rochedo aqui, e em cima dele, não tem mais, mas em cima dele na época tinha um templo pagão que o imperador, o rei Herodes, construiu em homenagem ao César. Eu vou ter que usar isso? É, só um pouquinho. Pode continuar. Deixa eu falar mal, mas tudo bem. Um pouquinho mais. Bom, e daí é interessante que na época era aqui que era a nascente do Rio Jordão. E tinha tipo uma gruta, assim, que é de onde saía o rio, assim, onde era a nascente. E na época eles acreditavam que ali, assim, não os judeus, né, mas os pagãos falavam que ali era o portão do inferno. Eram as portas do Hades, que era o portal para o submundo, né? Isso é interessante porque esses elementos aparecem nas palavras de Jesus. Então, essa é uma passagem bem famosa, né? Jesus reúne os discípulos ali, ele leva ele até esse território pagão, não um território judeu. E ele pergunta para ele, quem que os homens estão falando aí que eu sou, né? Ele diz assim, alguns estão falando que você é Jeremias, alguns estão falando que você é São João Batista, alguns estão falando que você é Elias, né? E ele, tá bom, é isso que estão falando de mim. Mas agora, quem vós dizeis que eu sou, né? E daí, São Pedro que toma a palavra no lugar do grupo inteiro. Ele que responde pelo grupo. E ele responde dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que é uma declaração bem forte, assim. Você pensa assim, nossa, um negócio assim meio avançado, né? Como é que São Pedro entendeu isso tão rápido, né? A verdade é que ele não entendeu isso pela razão dele, né? Jesus fala isso, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Ou seja, ali São Pedro recebeu uma revelação de Deus, recebeu uma revelação do Pai. E daí Jesus diz, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é bem interessante, né? Dá para imaginar Jesus apontando ali para aquele grande rochedo pagão, assim, e agora apontando para Pedro e dizendo assim, não, agora essa é a nova rocha dessa nova igreja, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno, né? Ali teria uma porta do inferno, ali, segundo a cultura popular, nunca prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Uma tradução ainda mais precisa seria dizer que o que ligares na terra já terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra já terá sido desligado nos céus. Ou seja, as decisões de São Pedro, o que ele liga e o que ele desliga, já tem o apoio dos céus antes mesmo dele fazer, né? Digamos assim, algo simultâneo, algo assim, logo consequente, né? Então, o que ele faz aqui tem o apoio dos céus. Bom, se o que ele decide, o que ele liga e o que ele desliga aqui tem o apoio dos céus,
a gente pode imaginar que não é mentira o que ele está ligando ou desligando, né? Seria impossível, né? Os céus mentirem, né? Então, seria algo, digamos assim, infalível, né? Interessante, né, que o que são essas chaves, né, do reino dos céus, né? De onde que vem essa expressão? De onde que Jesus tirou isso, né? E de onde que vem esse desligar e ligar? Ligar e desligar entre os rabinos da época era uma expressão para falar de tomar decisões doutrinárias. Então, por exemplo, a gente tem os escritos do Flávio Joséfo, em que ele fala que os rabinos ligam tais doutrinas, desligam tais práticas, ou seja, eles tinham essa autoridade sobre o povo para fazer determinações que as pessoas tinham que obedecer. E essa passagem, ela é de São Mateus, capítulo 16, ela lembra muito uma passagem do profeta Isaías, que inclusive é lida na missa, eu acho que do dia de São Pedro e São Paulo, do dia da Cátedra de São Pedro, não lembro qual dia. Que é essa passagem aqui, né? Em que tem um primeiro-ministro do reino lá de Israel da época, do reino de Judá, perdão, da época, e Deus manda ali uma ordem de que ele está destituindo esse primeiro-ministro, está destituindo esse, digamos assim, substituto do rei e está colocando um outro no lugar. E daí ele fala, né? Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliassim, que é esse novo, né? Filho de Osias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto. Porém, nas suas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. Quando ele fechar, ninguém abrirá. Cavalo-ei como uma cavilha em lugar firme. Ele virá a ser um trono de glória para a casa de seu pai. Então perceba, quando Jesus fala das chaves do reino dos céus, Jesus, né, é o rei davídico, né, ele é o filho de Davi, Jesus está fazendo uma referência a essas chaves que eram possuídas, que eram detidas pelo primeiro-ministro de Israel. Então, o que ele está fazendo agora, efetivamente, com São Pedro, é falando que a autoridade que os rabinos, que os sumos sacerdotes possuem hoje, eu estou destituindo eles dessa autoridade e agora eu estou entregando para você. Eu sou o rei do universo e agora eu estou passando essa autoridade para você como primeiro-ministro do meu reino, né? Do meu novo reino. E a expressão é muito similar, né? O que abrir, ninguém fechará, quando ele fechar, ninguém abrirá, né? Então, a maioria dos estudiosos hoje, inclusive os estudiosos protestantes, acreditam que Jesus está fazendo uma referência a essa passagem, quando ele fala com São Pedro. Uma outra cena muito interessante é na última ceia. Essa cena é interessantíssima. Os discípulos, eles estão ali na última ceia e eles resolvem perguntar para Jesus, né, quem que é o maior no reino dos céus, né? E Jesus fala, né, que no reino dos céus, o menor que é o maior e o maior que é o menor, né? Aquele que é maior é o que serve, né? O servo não é maior que desculpa, o senhor não é maior que o servo, né? E daí Jesus vira para eles e fala assim, então, eles perguntam quem que é o maior, e ele fala, bom, o real modelo de ser maior é ser o servo, é ser o que serve os outros. Mas depois ele vira para os 12 apóstolos e fala o seguinte, olha, mas no meu reino vocês terão 12 tronos sobre os quais vocês julgarão todo o mundo, toda a nação de Israel. Ou seja, né, os apóstolos são, digamos assim, juízes, são reis, são príncipes, né, governando toda a igreja. Mas depois Jesus faz um negócio muito interessante. Ele está ali falando com todos os apóstolos, assim, dando nada ele vira para São Pedro e fala assim com São Pedro, assim, específico, né? Ele fala aqui em amarelo, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo, peneirar os apóstolos. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não falhe. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Essa é uma passagem que foi muito usada na história da igreja para entender o Papa como aquele que confirma os seus irmãos. Quem são os irmãos aqui de São Pedro? São os outros apóstolos, né? Hoje em dia seriam os bispos. Então, um dos deveres do Papa é confirmar os bispos na fé deles. E a última passagem interessante é depois da última cena, Pedro traz Jesus, né? Nega ele 3 vezes, e depois que Jesus ressuscita, São Pedro vai pedir perdão para Jesus, e Jesus restaura ele, né? Como que ele fala, né? Ele fala que, ele pergunta, né? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ou seja, tu me amas mais do que os outros apóstolos me amam? Ele fala, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Daí Jesus ele diz, apacenta os meus cordeiros.
E daí repete a pergunta. Simão, filho de João, tu me amas? Ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Né? E daí São Pedro assim, fica meio triste, assim, um pouco constrangido, né? Jesus está fazendo a pergunta assim tantas vezes, assim. Talvez ele tenha percebido um pouco da insuficiência do amor dele, né? Para Jesus. E ele fala assim, Senhor, tu sabes tudo, né? Tu sabes que te amo. E daí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. De novo. Quem são essas ovelhas de quem Jesus está falando? São os outros apóstolos. Porque ele pergunta, você me ama mais do que estes, do que essas ovelhas, do meu rebanho? Ele falou, sim. Então, é ele agora que é o pastor da nossa igreja, né? Todo o rebanho tem um pastor. O pastor físico, divisível, humano da nossa igreja é o Papa, né? Depois ele fala, né? Ele faz até uma profecia da morte de São Pedro, né? Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe, segue-me. Então, essa é uma coisa interessante. A gente viu isso num filme do Cineclube uns tempos atrás, muito interessante, em que é sobre os apóstolos, tá? E daí o São Pedro está um pouco assim confuso, ele fala assim, como é que eu vou liderar o pessoal, né? Eu não sou bom nisso, eu não sou um bom líder, né? E daí na cena desse filme, Nossa Senhora vira para ele e fala assim, olha, é que você não é alguém que está liderando, você é alguém que está seguindo. E os outros estão seguindo atrás, né? Passagem interessante. E, bom, daí a gente sabe que São Pedro foi morto no ano 67 depois de Cristo em Roma, sob o imperador Nero, né? Provavelmente não, foi crucificado, né? De ponta cabeça. E foi ali que ele, São Paulo, foi decapitado. O sangue deles gerou a Igreja Romana, dos quais os sucessores, né? Hoje são os papas de Roma, os dias de hoje. E daí o que eu resolvi fazer aqui é trazer alguns exemplos históricos dessa autoridade papal, para a gente ver como que, sei lá, talvez algo que a gente aprenda na escola, no ensino médio, de que o papado é uma invenção medieval para controlar o povo, alguma coisa assim, não faz muito sentido. Então, por exemplo, esse papa aqui é fantástico, São Clemente Romano, não sei se já ouviram falar dele. Ele governou a igreja do ano 88 ao ano 99. Gente, é muito cedo. 88 ao 99, São João ainda estava vivo, ele não tinha morrido. O documento que eu vou mostrar dele aqui, eu dei a data conservadora, 88 a 99. Ultra conservadora. Porque, na verdade, os estudiosos de hoje já estão achando que é do ano 70 ou 69, na verdade. Gente, não tinha nem sido escrito, vários livros da Bíblia não tinham sido escritos quando isso aconteceu. Então, basicamente, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, em Corinto, né, que foi uma cidade que São Paulo evangelizou e tal, teve um cisma. Algumas pessoas ficaram muito irritadas com os bispos da região e resolveram fazer uma igreja paralela ali, se separar, né? Aquelas brigas boas de sempre. E daí, os fiéis da igreja de Corinto resolvem enviar uma carta pedindo ajuda, pedindo conselho para alguém. São João, que estava em Éfeso, estava muito mais perto do que o Papa São Clemente, lá em Roma. No entanto, eles não mandaram uma carta para São João. Eles mandaram uma carta para São Clemente. Então, isso é muito interessante. Pensar que um apóstolo vivo era, em autoridade, inferior a um quarto sucessor de São Pedro. Bem interessante pensar isso. E que o povo ali da época já tinha essa consciência, né? Então, ele envia uma carta para eles, e essa carta é muito bonita, vale muito a pena ler, ela lembra bastante a Epístola aos Hebreus de São Paulo, né? E durante muito tempo a igreja quase colocou na Bíblia esse livro, né? Muita gente achava que era um livro bíblico, né? Porque, pô, né, foi escrito uma antiga, de um amigo de um apóstolo aí, né? Então, ele fala assim, olha, ele fala, né, que que os cismáticos devem voltar à igreja, devem obedecer os bispos corretamente ordenados, e ele fala, olha, mas se qualquer um desobedecer as palavras faladas por ele, Cristo, através de nós, saibam que se envolverão numa transgressão e num perigo nada pequenos. Pois vós nos dareis gozo e alegria se, obedientes ao que escrevemos pelo Espírito Santo, arrancardes da ira rebelde de vossos ciúmes, segundo a oração por paz e concórdia que fizemos nesta carta. Olha só, palavras fortes, né? Falando que o que ele está escrevendo é através do Espírito Santo, são palavras de Cristo que ele está falando. Um negócio forte, né? Então,
E essa é a trajetória assim, da igreja. Esse é o documento mais antigo que a gente tem de algum papa lá em São Pedro. Então, eu diria que dessa data em diante, né, digamos assim, a gente tem noção em diante, a história do papado é muito clara, muito firme, que é que Cristo concedeu a sua autoridade doutrinária e pastoral a São Pedro e aos bispos de Roma, e que eles têm essa autoridade agora para governar a igreja, e que nada pode tirar essa autoridade deles, e ninguém tem o direito de desobedecer, tem o direito de se revoltar ou algo do tipo. Um outro muito interessante é o Papa São Vítor I, aqui eu peguei agora do século II, do ano 189 ao ano 199. Não sei se vocês sabem, no começo da igreja teve uma controvérsia sobre a data da Páscoa. Porque se vocês verem na Bíblia, Jesus não celebrou a Páscoa num domingo, que nem a gente celebra. Jesus celebrou numa quinta-feira, numa sexta-feira, né? Por quê? Porque eles usavam o calendário judaico, que era o dia 14 de Nisan. E daí, logo depois, os cristãos, muito rapidamente, começaram a celebrar no domingo seguinte a esse 14 de Nisan. E daí teve uma controvérsia, porque certas igrejas falavam o seguinte: olha, nós recebemos uma tradição do apóstolo São João de que nós deveríamos celebrar junto com os judeus. Enquanto Roma dizia assim: não. Nós recebemos uma tradição aqui de São Pedro e de São Paulo, que é para celebrar no domingo seguinte. Né? Então, isso gerou uma controvérsia na igreja gigante, mas gigante mesmo. Tinha umas igrejas assim querendo já se separar, o pessoal escreveu umas cartas assim meio bravas assim, para o Papa, tal. E daí o que o Papa fez? O Papa ele escreveu cartas para eles e falou o seguinte: olha, vocês têm um ano aqui para acertar a data da Páscoa, ano que vem nós vamos celebrar nessa data. Se vocês não celebrarem nessa data, a gente vai excomungar todos vocês. E, gente, era basicamente metade da igreja. Então, assim, meio radical, assim. Então, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja do século IV, ele fala, né? A seguir, Vítor, o presidente da igreja dos romanos, planejou cortar fora por um único golpe as comunidades de toda a Ásia, junto com as suas igrejas vizinhas da União Comum. Olha que interessante. Se você vê como que bispos excomungam da sua diocese. Um bispo, ele pode chegar para você e falar assim: você está excomungado aqui da minha diocese. Você está fora dela. Era assim que era na igreja primitiva. Como é que um bispo normal, ordinário, excomunga alguém da união comum, da igreja inteira? É só se esse bispo tiver autoridade sobre a igreja inteira. Entende? Então, o bispo de Roma, o Papa, era o único que tinha esse direito de realmente arrancar alguém da igreja toda e falar o seguinte: ó, qualquer um que comungar com esse homem aqui também está excomungado. Né? E fala, né, que foi por causa da heterodoxia e, de fato, denunciou-os em cartas proclamando que os irmãos naquelas partes estavam todos totalmente excomungados. Bom, o Papa São Vítor foi um pouco radical aqui. Então, Santo Irineu de Leão, ele foi até Roma, ele escreveu cartas para o Papa, falando assim: o Papa está meio radical aqui, né, vamos deixar com calma aqui o negócio, dá um tempo para os caras, né, acalmarem os ânimos e tal. E ele conseguiu convencer o Papa. O Papa falou assim: não, beleza, então não vou excomungar o pessoal, a gente deixa isso para outro momento. E daí, no Concílio de Nicéia, que foi determinada a data da Páscoa que a gente usa hoje, seguindo a tradição romana. Então, você percebe, né? Se o Papa não tivesse autoridade para excomungar, todo mundo falaria assim: se dane, né? Você quer excomungar a gente? Tá bom, você não tem autoridade para isso. Mas não, as pessoas ficaram assim preocupadas: não, calma aí, Papa, vamos conversar aqui. Então, esse é um outro exemplo interessante. Um outro é o Papa São Dionísio de Roma, que foi um grande defensor da divindade de Cristo. Quando, não sei se vocês já ouviram falar da heresia ariana, né, do arianismo, que negava que Cristo era filho de Deus, falava que Cristo era a primeira criatura. Né? Quando teve essa controvérsia, um dos grandes defensores assim, da doutrina foi Santo Atanásio, né? Aquela famosa frase, né? Santo Atanásio contra o mundo. E o Santo Atanásio, quando ele começou a discutir com os arianos sobre isso, os arianos falaram assim: não, esse concílio de Nicéia é muito recente, foi meio bagunçado, tal, não sei o que. E o Santo Atanásio, ele falou o seguinte: olha só, vocês estão achando que é uma doutrina nova do concílio de Nicéia? Vocês não sabiam que o Papa São Dionísio de Roma, quase 100 anos atrás, já excomungou vocês? Pessoal, assim, mas calma aí, não tinha arianismo 100 anos atrás. É que tinha um precursor, tinha um outro cara chamado Paulo de Samoza, não, eu acho que é Paulo de Samoza. Mas Santo Atanásio escreve assim: ó,
Perceba aqui a quadrilha suja de anticristãos e como eles acarretaram sua própria desgraça. Pois já que Dionísio, bispo de Roma, escreveu contra aqueles que disseram que o Filho de Deus era uma criatura criado, está claro que não agora, pela primeira vez, mas há anos, a heresia dos anticristãos arianos foi anatematizada por todos. Então ele toma o anátema que o Papa fez 100 anos atrás como um anátema para a igreja inteira. E com uma decisão final que não deveria ter nenhuma discussão a respeito. O Papa já decidiu, acabou o fim da conversa. E muito interessante, o Papa São Dionísio de Roma foi o primeiro a criar, ou inventar, ou usar o termo consubstancial, homoousios. Então, toda vez que a gente fala no credo niceno, Cristo é consubstancial ao Pai, nós estamos repetindo as palavras que vieram do Papa São Dionísio de Roma. Esse daqui é um favorito meu, Papa São Júlio. Esse daqui é muito interessante. Esse daqui, quando eu estava estudando sobre a história da igreja, esse daqui foi um dos que mais me chamou a atenção. Eu tenho que admitir. Foi um dos que mais me chamou a atenção, assim. Porque a gente tem uma noção meio errada de que as heresias da igreja primitiva eram meio que combatidas por aqueles grandes santos. Mesmo, né? Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Basílio, como isso aqui. Mas esses bispos, embora eles tinham uma grande força moral, uma grande força intelectual, eles não tinham, muitas vezes, uma grande força hierárquica. Digamos assim, eles não podiam dar ordens para alguém do outro lado do mundo, sabe? Os papas foram fundamentais na erradicação de todas as heresias. E os santos se valiam o tempo todo da ajuda do papa. Então, o São Júlio I foi o que restaurou Santo Atanásio, que foi exilado várias vezes ao longo da história, né? E foi ele que defendeu o Concílio de Nicéia. Porque logo depois do Concílio de Nicéia, né, que definiu, né, a divindade de Cristo e tal, para falar a verdade, metade da igreja não aceitou. Metade da igreja não rolou. O imperador começou a falar contra aquilo, o imperador começou a expulsar todos os bispos que eram de ferreta. Então, e daí foi o Papa São Júlio que, na verdade, resgatou o Concílio de Nicéia e garantiu a vitória do credo Constantinopla. Então, tem uns bispos hereges, arianos, que escrevem para o Papa falando assim, nossa, é uma sujeira essa carta aqui. Eles falam assim, nós não somos culpados de nada, estão mentindo contra a gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele fala o seguinte, olha, estáis ignorantes de que o costume era primeiro nos escrever e então a justiça ser determinada daqui? Porque eles estavam expulsando bispos ao redor do mundo e falaram assim, você não sabia que era para vocês mandarem carta para mim e eu decido? Né? E ele fala assim, né, no fim ele fala, né, pois o que nós recebemos do bem-aventurado apóstolo Pedro, isto eu vos indico. E como eu creio que essas coisas são óbvias a todos, eu não deveria ter escrito se os eventos não estivessem distraídos. Falando, é bem engraçado, né? Palavras fortes dele, assim, né? Então, é o seguinte, meus amigos, é óbvio que a justiça dentro da igreja é determinada a partir da sé de Roma. Por que vocês não escreveram para a gente primeiro, né? Eu não ia fazer isso, mas tudo bem. E daí teve um concílio chamado Concílio de Sérdica, que era onde estava o Santo Atanásio também, e eles escreveram uma carta para o Papa, né? Esse concílio foi um concílio bom, ele defendeu o concílio de Nicéia, e eles escreveram uma carta para o Papa falando assim, olha, a desculpa para a tua ausência, né, que ele não compareceu, né, foi tanto honrosa quanto necessária, para que lobos cismáticos não furtassem e roubassem por furtividade, ou para que cães heréticos não latissem loucamente na selvagem fúria do entusiasmo, ou para que o diabo rastejante não derramasse o veneno de blasfêmias, pois isso parecerá melhor e mais adequado. Que todos os sacerdotes do Senhor, de todas as províncias, reportem a cabeça, isto é, a sé do apóstolo Pedro. Então, dando uma determinação aí, digamos assim, quase ecumênica, esse concílio, alguns acharam que era ecumênico na época, que tinha, sei lá, 400 bispos, um negócio enorme, de que todos devem se reportar a sé do apóstolo Pedro. Daí tem o Papa São Celestino I, que foi um grande amigo do Santo Agostinho. Eles escreviam cartas, o Santo Agostinho dedicava os livros dele para o Papa São Celestino. E o Papa São Celestino foi quem convocou ou coordenou o concílio de Éfeso, que foi o que definiu que Maria é Theotokos, né, mãe de Deus. Né?
E nesse concílio ele não estava presente fisicamente. A maioria dos papas eles não iam nos concílios, eles normalmente mandavam um diácono, que é meio estranho, porque na igreja primitiva o diácono não era exatamente o que a gente tem hoje. Quer dizer, era a mesma coisa básica, né? Mas tinha outras funções. O diácono era meio que diplomatas, o diácono eram emissários dos bispos, né? Então, é meio engraçado, o diácono dando ordem para os bispos, e falou assim, o que é isso? É porque é um diácono do Papa. Né? Daí tudo bem. Então, no concílio de Éfeso, o Papa São Celestino convocou, o Papa São Celestino falou que Nestório, que era quem falava que Maria não era mãe de Deus, estava excomungado, e daí, no meio do concílio de Éfeso, resolveram perguntar para as pessoas assim, bispos, né, o que vocês trazem aqui de considerações iniciais aqui para o nosso concílio, né, o que cada um quer dizer, assim, antes de começar. E daí levanta ali o diácono Filipe, que era o diácono do Papa que foi enviado, que era quem estava coordenando o concílio, e falou o seguinte, eu tenho algo a dizer aqui. E daí ele fala assim, não há nenhuma dúvida, e de fato tem sido conhecido em todas as eras, que o santo e beatíssimo Pedro, príncipe e cabeça dos apóstolos, pilar da fé e alicerce da Igreja Católica, recebeu as chaves do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador e Redentor da raça humana, e que a ele foi dado o poder de desligar e ligar pecados, que até hoje e para sempre vive e julga em seus sucessores. O santo e beatíssimo Papa Celestino, segundo sua devida ordem, é seu sucessor e detém seu lugar. E os bispos, o que eles falaram? De acordo, e continuaram consigo. Então, olha só, que até hoje e para sempre vive e julga em seus sucessores. Então, qualquer ideia que as pessoas às vezes falem de que tal Papa não é Papa, ele não é de verdade, blá, 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 nada a ver, nada a ver. Vai contra esse concílio ecumênico totalmente. Um outro muito famoso, né, é o Papa São Leão Magno, né? Esse daí é doutor da igreja, inclusive, né? Que ele defendeu as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. E no concílio de Calcedônia, que foi ele que coordenou através dos emissários dele, dos diáconos dele, estava uma bagunça. Eles não estavam conseguindo chegar num consenso. Um falava a doutrina de um jeito, outro falava de um outro. Eles não conseguiam entender se eles estavam falando a mesma coisa com palavras diferentes, não sei o quê. O que o Papa São Leão Magno fez? Ele escreveu um mini livro, um livreto, que se chama Tomo a Flaviano. Ele escreveu um tomo para esse patriarca lá de Constantinopla e falou o seguinte, olha, vocês vão levar isso daí para o concílio, eu quero que todo mundo leia seja lido em voz alta, e vocês vão assinar embaixo e acabou. E daí o tomo a Flaviano, que a explicação ortodoxa da doutrina das duas naturezas de Cristo, foi lido, e o que os bispos fizeram, todos se levantaram assim e falaram assim, olha, Pedro acabou de falar por Leão. Essa é a fé dos apóstolos, essa é a fé de Cristo. E, tipo assim, foi meio que uma comemoração. Pronto, chegamos aqui num consenso final. E todo mundo foi lá, assinou, exceto dois hereges, que daí caíram fora da igreja. Né? E depois, o São Pedro Crisólogo, que também é doutor da igreja, ele escreveu uma carta para o herege principal, que era o Eutiques, né? Que estava negando essa doutrina, e ele fala, né? Nós te exortamos, em todos os aspectos honroso irmão, a ouvir obedientemente o que foi escrito pelo Beatíssimo Papa da cidade de Roma. Pois o bem-aventurado Pedro, que vive e preside em sua própria fé, fornece a verdade da fé àqueles que a buscam. Pois nós, em razão da nossa busca da paz e da fé, não podemos julgar casos sobre a fé sem o consentimento do bispo da cidade de Roma. Interessante. Eles tinham essa noção de que São Pedro, até hoje, ele governa a diocese de Roma através do Papa. Então, o Papa é um agente de São Pedro até hoje, né? A intercessão de São Pedro está especialmente voltada para o Papa, né? Depois tem o Papa Santo Ormisda, um nome meio esquisito. Esse eu acho demais aqui. Eu acho que esse é talvez o mais explícito de todos. Basicamente, teve uma galera ali que negou o concílio de Calcedônia, né? Metade da igreja, todo o Oriente. E ficou uns 40 anos em cisma. E nenhum Papa estava conseguindo resolver o assunto, não sei o que. Então, o Papa Santo Ormisda, o que ele fez? Ele escreveu uma fórmula, uma profissão de fé, e falou o seguinte, olha, eu estou enviando isso daqui agora para o Oriente, e eu quero que todos os bispos, todos do Oriente, assinem embaixo. Todos vocês vão assinar essa profissão de fé. Esse é o único jeito de vocês terem comunhão com nós, senão não vai rolar. Gente,
essa profissão de fé foi assinada por 2.500 bispos e o Papa curou esse cisma. E olha as palavras dele, eu acho essa aqui lindas, maravilhosas. Ele fala o seguinte: o começo da salvação é guardar a regra da verdadeira fé e não desviar de modo algum de quanto foi estabelecido pelos padres, ou seja, não se desviar da tradição da igreja. E já que não se pode preterir a sentença de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quanto foi dito é demonstrado pelos fatos que seguiram, já que junto à sé apostólica, a religião católica tem sempre sido conservada imaculada. Ou seja, o argumento dele é o seguinte: Cristo deu essa autoridade da proteção infalível para a sé de Roma, e além disso, ele está meio que apelando para a história, falando assim: meus amigos, vocês conhecem a história dos últimos 600 anos aqui. Vocês sabem que todas as cidades, em algum momento, teve algum herege governando. Aqui, Roma é o único que não teve. Não está claro para vocês o que está acontecendo, entendeu? Vocês acham que agora, depois de 600 anos, vai aparecer um herege aqui. Então, assim, mostrando esse milagre aqui da proteção que Deus dá a Roma. 5 minutos? Ai, Jesus do céu. Eu vou pular, então. Só pulei 1.500 anos aqui, tranquilo, pessoal. Pode falar dele. Esta aqui é o Papa São Martinho I, né? Ele foi o último Papa mártir. Porque a maioria dos Papas mártires foi durante a perseguição romana, né? Mas esse daqui foi morto pelo imperador. Ele foi sequestrado, foi torturado pelo imperador bizantino e morreu dos ferimentos dele. Então, um cara assim, muito bom. E ele defendeu as duas vontades de Cristo. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. Cristo tem duas vontades, uma vontade humana e uma vontade divina, perfeitamente unidas, né? Digamos assim, elas sempre concordam, e a vontade humana está sempre, não diria que automaticamente, está sempre, qual é o termo correto mesmo? Não é subjugada, é conforme a vontade divina, perfeitamente. E teve um santo lá do Oriente chamado São Máximo, o Confessor, que ele foi para Roma porque ele queria ouvir o que o Papa estava falando sobre essa doutrina, porque ele queria levar para o Oriente. Ele percebeu que o pessoal lá estava negando. E lá em Roma, ele escreveu uma carta para os irmãos dele, lá do Oriente, falando sobre por que eles deveriam obedecer ao Papa São Martinho. E a resposta dele é fantástica, é um negócio assim, palavras fortes. Ele diz o seguinte, está meio pequeno aqui, tá? Pois os confins da terra e aqueles em toda parte do mundo que pura e corretamente confessam o Senhor, olham diretamente para a Santíssima Igreja dos Romanos e sua confissão e fé, como se fosse um sol de luz infalível, esperando dela o esplendor iluminador dos padres e dos dogmas sagrados. Pois, desde que o Verbo encarnado de Deus desceu até nós, todas as igrejas dos cristãos, em todo lugar, têm considerado a maior igreja lá como sua única base e alicerce, já que, por um lado, ela não é de modo algum derrotada pelos portões do inferno, segundo a própria promessa do Salvador, mas possui as chaves da confissão e da fé ortodoxa nele e abre a verdadeira e real religião àqueles que se aproximam com piedade. E, por outro lado, ela fecha e tranca toda a boca ética que fala injustiças contra o Altíssimo. Pesadão, hein? Fecha e tranca bocas elétricas. Da hora. Da hora. Bom, e, gente, isso é, assim, se você fosse pegar cada papa, todos têm 1 bilhão de exemplos assim. Então, eu vou pular aqui para o Concílio Vaticano I, que foi o que definiu o dogma da infalibilidade papal. Definiu, deu termos precisos, deu diretrizes concretas, mas, como eu já mostrei, isso já era acreditado desde sempre, né? A Igreja definiu, né, que o Romano Pontífice, quando fala ex cathedra, isto é, quando que é esse ex cathedra, né? Quando, no seu desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica que determinada doutrina referente à fé e à moral deve ser sustentada por toda a igreja. E daí ele fala, né, que essas palavras do pontífice, quando fazem uma definição, elas são irreformáveis em si, ou seja, elas não podem ser corrigidas de modo algum. Se, porém, o que Deus não permite alguém usar contradizer essa nossa definição, seja anátema. Então, aqui tem as diretrizes corretas para a gente poder identificar
o que seria uma fala, uma definição infalível do Papa? Ele fala no seu ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, ou seja, ele não está falando como teólogo, ele não está falando como professor particular. Por exemplo, o Papa Bento XVI ele escreveu um livro, né, sobre Jesus de Nazaré. E lá no prefácio ele escreve assim, olha, ele deixa claro, eu não estou escrevendo esse livro como Papa, estou escrevendo aqui como Joseph Ratzinger, como teólogo. Então, o que eu estou dizendo aqui não tem força doutrinária infalível, né? Define com sua suprema autoridade apostólica, ou seja, ele tem que invocar essa autoridade, ele tem que falar assim, pela autoridade de Pedro e de Paulo, pela autoridade a mim concedida por Cristo, né, pela nossa autoridade, sabe? Coisas assim, né? Eu invoco a Santíssima Trindade, né? Tem vários termos assim que Jesus. E que deve ser sustentada por toda a igreja, ou seja, é o Papa falando com todo mundo, não é ele falando com um cara, não é ele falando com um grupinho aqui, entende? Uma coisa que eu queria dizer que o Concílio Vaticano, qualquer Concílio Vaticano II, não qualquer. Mas uma coisa que o Concílio Vaticano II fala, que é muito interessante, eu acho até mais importante que a infalibilidade papal. A infalibilidade papal ela não acontece tanto assim. Aconteceu algumas vezes na história, assim, não é tanto. O mais importante mesmo é a autoridade papal. Porque a autoridade papal ela é realizada quase sempre. A infalibilidade. O que eu quero dizer com isso? A Igreja ensina no Concílio Vaticano II que quando o Papa fala de maneira não infalível, ou seja, no uso do seu magistério ordinário, nas suas encíclicas, nas suas homilias papais, né, nos seus modos oficiais de conversar com a Igreja, que o que ele fala deve ser aderido com como é que o Concílio Vaticano fala? O religioso obséquio da vontade, né? Ou seja, as palavras devem ser ouvidas com cuidado, devem ser ouvidas com atenção e devem ser acolhidas. Você sabe que, possivelmente, futuramente, algum outro Papa pode dar uma decisão diferente, pode, talvez, levar digamos assim, pode encaminhar a doutrina por um lado diferente e tal, mas deve ser ouvido como um filho ou um seu pai, entende? Então, a coisa mais errada que pode acontecer é você pegar uma encíclica papal e ler assim, deixa eu ver aqui onde o Papa errou. Gente, isso é um crime, terrível, terrível. A presunção é de ortodoxia. A presunção é de uma doutrina correta. E perceba, eu estou falando aqui de uma maneira um pouco ideal não, teórica. Porque na prática, gente, na prática, os papas dos últimos 200 anos, dos últimos 300 anos, têm sido pessoas maravilhosas, têm sido homens santos, homens de oração, homens que têm ensinado a igreja, né, doutrinas belíssimas, têm reforçado a tradição, as sagradas escrituras, né, têm defendido a liturgia. Então, é possível que um papa fale algo errado quando ele não está dentro dessas condições? Sim, é possível. Acontece toda hora? Não, gente. Porque mesmo quando ele não está sendo protegido infalivelmente por Deus, né, nesses casos, Deus ainda protege o Papa nas outras ocasiões. Lembra? Deus não quer que, Deus não quer que a igreja vá para um lugar errado, Deus não quer que o Papa fale coisas erradas, né? O que eu peguei aqui mesmo? Eu peguei essa carta anexa para Summum Custodes, que Summum Custodes foi o último documento do motu proprio do Papa Francisco, em que ele restringiu um pouco o uso da forma extraordinária do rito romano, né? E daí ele escreveu uma carta anexa explicando os motivos. E essa carta, gente, é maravilhosa mesmo. E ele fala um negócio muito importante sobre aqueles que estão usando... Não importa, esquece isso. Ele fala contra aqueles que estão falando mal do Concílio Vaticano II, falando mal contra o Papa, falando que a igreja tem errado nos últimos 70 anos, algo do tipo. E olha as palavras dele, como são um raciocínio, eu diria que irrefutável. Olha só o que ele fala. Ele diz assim, se é certo que o caminho da igreja deve entender-se no dinamismo da tradição, ou seja, a tradição da igreja é viva, a tradição da igreja ela é construída pelos bispos, ela é construída pelos papas, não no sentido de criar novas doutrinas, né? Nada disso, né? Mas no sentido de expressar a fé de maneiras mais claras, né, para o povo, né? Que provém dos apóstolos, olha só, a tradição provém dos apóstolos, e progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. O Concílio Vaticano II constitui a etapa mais recente deste dinamismo, na qual o episcopado católico se pôs em escuta para discernir o caminho que o Espírito indicava à Igreja. É hora que fala. Duvidar do concílio é duvidar das próprias intenções dos padres
que exerceram solenemente seu poder colegial cum petro et sub petro no concílio ecumênico e, em última análise, é duvidar do próprio Espírito Santo que guia a igreja. Gente, voltem todas as vezes para aquelas palavras de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão, não derrotarão a igreja. Que igreja? A igreja construída sobre Pedro. O colégio, né, o colégio episcopal, ele toma suas decisões, ou deveria, né? Toma, né? Às vezes tem alguns doidos por aí, mas ele toma suas decisões com o bispo de Roma, com o Papa. Então, essa é uma coisa interessante de lembrar. A igreja diz que ela fala de modo infalível em 3 ocasiões. Quando o Papa fala ex cathedra, nos concílios ecumênicos, e quando o Papa e os bispos ensinam algo de modo unânime, juntos, porém dispersos pelo mundo, ou seja, não estão reunidos num concílio ecumênico. Isso é muito bom lembrar. E eu diria, por último, que, embora haja uma definição bem precisa da infalibilidade papal, não acho que nós deveríamos nos preocupar muito de, tipo assim, pegar cada documento, isso aqui é infalível, vamos analisar aqui. Acho que não é essa muito a nossa tarefa. Nossa tarefa é acolher como filhos, escutar as palavras do Papa e obedecer. E eu coloquei aqui, por último, uma citação de Santo Agostinho, que quando eu estava estudando, né, sobre a Igreja Católica, eu acho que Santo Agostinho foi fundamental. Santo Agostinho ele conversava muito com o Papa, muito, muito. E ele sempre pedia para as pessoas da vida África, né, onde ele estava, obedecerem ao Papa, né? Tem até aquele caso famoso, né, que ele está falando contra os pelagianos, né? E os pelagianos não estão ouvindo ele, daí ele recebe uma carta do Papa condenando os pelagianos. Ele fala assim, olha, a Sé Apostólica acabou de falar, caso encerrado. Acabou. E tem uma carta uma obra de Santo Agostinho que ele está conversando com um maniqueu, né? Maniqueu, deixa eu ver como fala desse termo. Os maniqueus, né? Que eram os maniqueístas, né? Uma outra religião pagã que tinha na época que estava se infiltrando na igreja, né? E eles perguntaram para o Santo Agostinho, por que você ainda é católico e tal, não sei o que, não sei o que. Ele fala o seguinte, olha, o motivo principal é a verdade. Eu sou católico por causa da verdade. Mas ele fala assim, mas eu já percebi que vocês são meio fraquinhos aqui, vocês são meio ignorantes, meio burrinhos, vocês não estão entendendo a verdade. Aqui estou tentando argumentar, vocês não estão sacando. Então eu vou te dar provas visíveis e concretas de que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. E ele fala, o consentimento dos povos e nações me mantém na Igreja Católica. A sua autoridade me mantém, inaugurada por milagres, nutrida em esperança, aumentada pela caridade e confirmada pela antiguidade. A sucessão de sacerdotes me mantém, começando a partir da sé do próprio apóstolo Pedro, a quem o Senhor, após a sua ressurreição, deu a responsabilidade de apacentar as suas ovelhas, até o presente episcopado, até o episcopado de São Celestino, né? Ele estava escrevendo isso. Então, eu diria que esse é o motivo assim, que ele coloca assim, como o principal de todos ali no final, né? A sucessão de sacerdotes, a sucessão de bispos, começando, ou unidos, ou partindo, né, do centro aqui da teia, que é a nossa igreja, que é Roma. E eu vou dizer aqui bem sinceramente, essa palestra, o objetivo dela não é que você... eu não queria aqui falar para vocês, não queria ensinar vocês aqui a respeitarem o Papa, porque isso vocês já deveriam estar fazendo, porque todo mundo deveria respeitar o Papa, até que não é católico, né? Então, até um ateu, até um líder mundial, um presidente deveria respeitar o Papa. Eu também não estou aqui para falar para vocês obedecerem ao Papa, porque vocês também deveriam estar fazendo isso, já que vocês são católicos, é obrigação de vocês. O que eu queria pedir para vocês é que vocês amem o Papa, que vocês tenham um verdadeiro carinho por ele, que vocês defendam ele, que vocês rezem por ele, rezem pelas intenções dele, e ajudem o mundo a conhecer esse pastor que Cristo nos deu, que é quem conduz a nossa igreja e que é quem nos garante que a doutrina que a nossa igreja tem é a correta, é a protegida pelo próprio Senhor Jesus. E é isso aí, valeu.
Obrigada, Lucas. Gente, vamos aproveitar que vai dar meio-dia agora e rezar o Ângelus rapidinho, aí depois a gente faz o círculo de discussão, tá? Acho que tudo isso sem querer. Ou por querer. Tá ligado? Filho do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor sempre ao de Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,